A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 9. Hoje nós vamos estudar uma família nada perfeita, né? E nós vamos estudar sobre Davi, né, seus filhos. E o texto áureo diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Está em Gálatas capítulo 6, verso 7. E a verdade prática, ela diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Então, a lei da semeadura, ela é uma lei que não muda, né? A gente só colhe o que planta. O mundo é feito dessa maneira por Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar uma família nada perfeita. Lição de número 9, ok? E se caso você ainda não se inscreveu no meu canal, é a primeira vez que você está aí, aproveita aí, se inscreve no meu canal, dá o seu like, tá? E compartilha aí com seus amigos e grupo, ok? Com certeza você vai abençoar muita gente com esse estudo, tá ok? E também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica conosco aí, tá ok? Vai ser bênção para a sua vida. Bem, nós vamos aqui ver, né, que segundo Samuel, a nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 3, versos de 2 a 5. Capítulo 5, versos de 13 a 15. Capítulo 12, versos de 10 a 13, o 13 parte A. Ok? Então, nós vamos estudar aqui sobre a família do rei Davi. Ok? Davi, ele foi um homem, né, que substituiu Saul. Todo mundo conhece a história do primeiro rei de Israel, Saul, né? E Saul teve um reinado completamente em decadência. Ele começou até bem, mas depois começou caindo, e a decadência foi completa até o ponto, né, dele tirar a própria vida, não querer mais, né, continuar, porque ele sabia que ia cair na mão dos inimigos e era tudo que ele não queria, né? Então você vê que no final até consultou uma feiticeira. Então você observa que Davi, né, assumiu um reinado nessas condições, ok? Então nós vamos estudar hoje do rei Davi. Estou falando sobre o reinado de Saul, porque Davi era rei de Israel, né? E ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando se fala num homem segundo o coração de Deus, você pensa em quê? Numa pessoa perfeita. Se ele já é o coração de Deus, então esse homem deve ser o máximo. Mas como rei, como general de guerra, como infante, Davi é inigualável. Davi nunca perdeu uma batalha, né? Mas dentro de casa, infelizmente, ele perdeu, certo? Então, mais uma lição para a gente. Deus não impede ninguém de ser dedicado à obra, aquilo que Deus não impede você ser dedicado ao teu trabalho secular. Deus não quer que você seja negligente na igreja. Deus quer dedicação em todas as áreas da nossa vida, né? Mas nada disso pode fazer com que a gente venha negligenciar o nosso lar e a nossa casa, certo? Então, Davi, ele foi ungido rei, certo? Numa época muito difícil, em que a divisão estava generalizada, traição, falsidade, né? Tudo isso reinava na época em que Davi assumiu o reinado, porque na negligência do rei Saul, cada um estava já tomando uma posição errada, porque aquilo, um abismo chama outro abismo, a verdade é essa. Davi assumiu uma coisa dividida, certo? Abandonada, negligenciada, cheia de traição, né? Conforme nós já falamos, onde a falsidade
reinava e a sede de poder. Certo? Isso até hoje é um grande problema. Traição, sede de poder. As pessoas tiram até a vida por causa de um poder. É o que estava acontecendo na época e foi nessa situação que Davi assumiu. Inclusive, ele não assumiu o reinado todo, assumiu as 2 tribos, para depois ele assumir todo o reinado, quando as pessoas viram realmente que Deus tinha chamado ele para ser o rei das 12 tribos de Israel. Como rei, ele foi impecável, nota 10. Como guerreiro, nota 10. Mas como chefe de família, você que vai dar a nota. Tá bom? Então, Davi era um homem de Deus, quem vai negar isso? Mas com as suas falhas, né? Ao longo do capítulo 2 de Samuel, constatamos que Davi foi bem sucedido nisso que eu falei. Agora, assim, né, com essa capacidade de reinar, de administrar e de lutar também, um guerreiro com uma visão, com estratégia, Deus era com ele na batalha, né? Ele unificou a monarquia, né? Unindo as 12 tribos de Israel, que já foi um grande feito. Bem, Davi também teve uma grande família. Entretanto, né, a respeito de ser um homem segundo o coração de Deus, conforme você podia imaginar, um homem perfeito, ele entendeu que podia ter várias esposas. Esse foi o mal. Está entendendo? O homem não se conforma. Então ele podia ter uma esposa só, mas ele quis ter muitas. E teve. Tudo indica que Davi teve mais de 20 filhos. Então, quer dizer, não fica ainda mais um homem na posição dele, pelo contexto que ele vivia, né? Aquele montão de filhos, ficou difícil para ele administrar. Certo? Como filho de rei, os filhos dele tinham também mordomias, liberdade, né? Para fazer muita coisa que os outros não tinham. Tinha também tudo que eles precisavam, condições financeiras. Então, cada um tinha uma personalidade, não tinha, né, a assistência do pai paternal, só como rei, né, e com as mordomias de filho de rei, cada um foi seguindo seu próprio caminho. Como é que ele ia administrar com esse monte de mulher que ele arrumou, né, de mulheres? E depois ele administrando o reinado dele, lutando contra os traidores, contra as falsidades, guerra em cima de guerra, os inimigos não davam trégua. O lar foi negligenciado e vocês sabem o que aconteceu, né? Então, ele conquistou muita guerra, certo? Em todo lugar que ele ia, ele era vencedor, mas ele negligenciou a família. Esse foi o problema. E por causa disso, os seus filhos é que se tornaram o grande inimigo da situação, entendeu? Os seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas, certo? Ele ganhava as batalhas, mas perdia em casa. E o que derrotou ele foi isso. Trouxe muita tristeza para ele, entendeu? Então, por mais bem sucedido que o pai e a mãe seja na vida material, na sociedade, né? Nos seus projetos, se você negligenciar a sua família, você perdeu. Porque mais lá na frente você vai colher o que plantou. Tu vai chorar, mas aí já é tarde. O passado não muda. Entendeu? Número 2 aqui. Filhos e parente na casa de Davi. Bem, Tamar. Vamos começar com Tamar. Tamar, uma das filhas de Davi, era filha de Maaca. Maaca era filha do rei Talmai, de Jesus, a mãe de Absalão, também, que Tamar e Absalão eram irmãos, tá? Por isso que deu aquela confusão no final que a gente vai ver. Então, portanto, o irmão de Tamar, né, era, portanto, irmão de Tamar, Absalão. Uma mulher bonita, né, era muito bonita, segundo a Bíblia, né, era virgem, e a sua beleza atraiu quem? O seu irmão, entendeu? Por parte de pai, Davi, entendeu? Amon, que se apaixonou pela irmã
Tamar, que era irmã de Absalão, ela era irmã dele, mas só por par de pai. Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Davi era o pai e a Maaca era a mãe dos dois. Agora, já Amon não. Amon não, tá? Bem, uma mulher bonita, viu sua beleza, atraiu Amon, seu meio-irmão, filho primogênito de Davi, com Anoã. Então, Absalão era filho de Davi com Maaca. E Amon era filho de Davi com Anoã. Está lá em 1 Crônica 3:1, tá? Agora vamos aqui. Então falamos de Tamar. E Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, o terceiro filho do rei Davi. Certo? Então, Samuel, em sua história, está registrado em detalhe, ok? Então, vocês sabem que Absalão matou Amon por causa de Tamar, sua irmã, entendeu? Nós vamos ver isso mais para frente. Amon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, e casou com Anoã. Davi casou com Anoã e gerou Amon, o primogênito de Davi. Ok? Então, feito homem entre os outros irmãos nascidos, Amon demonstrou ser uma pessoa completamente desajustado porque se apaixonou pela sua irmã, filha de Davi, seu pai. Entendeu? Não era da mesma mãe, mas era do mesmo pai. Então, eram irmãos, certo? Eu não entendo muito esse negócio de meio-irmão, não, mas vamos deixar isso para lá, né? A verdade é que ele era irmão de Tamar, a qual ele afrontou, certo? E Davi não tomou nenhuma posição, certo? Amon, ele era uma pessoa desajustada, porque veja bem, você pode ter 10 filhos, 20. Tem que se observar que nem todos os filhos são iguais. E sempre tem, às vezes acontece de ter um desajustado ali. E essa pessoa precisa ser observada. Como ele está crescendo? O que ele está pensando? Entendeu? Por isso que eu digo, tem que se investir na família para ter condições de saber o que está acontecendo. Entendeu? Ah, todo mundo é igual, eu amo todo mundo. Não, nem todo mundo é igual, não. Tem filho que é muito diferente do outro filho. Pode ser até gêmeos, né? Você vê Jacó e Saul, que diferença um do outro. Entendeu? Então, é preciso prestar atenção. Mas um homem ocupado igual Davi, como que ele ia cuidar disso, né? Se ele não deu valor. Não é porque é filho de rei, é reizinho, não. Todo filho, seja de que condição que ele esteja na sociedade, rico, pobre, né? Ele tem que ser, quanto mais conforto, mais olho tem que estar de olho, entendeu? Então, Amon se apaixonou por Tamar, ficou até doente, não sei nem se essa doença era fingimento, certo? Ninguém sabe, ok? Sei que quando ele conseguiu o que queria, deflorou ela, aí não quis nem mais olhar para a cara dela, foi usado mesmo pelo diabo, entendeu? Então, Amon se apaixonou por Tamar e ficou armando um esquema para poder possuir ela. Tá entendendo? Ficou armando um esquema. Aí sempre quando o cara quer fazer uma coisa errada, aparece, o diabo envia logo um. Se você quiser fazer as coisas certas e não sabe como, ora Deus vai enviar alguém para te ajudar. Mas se você quiser fazer alguma coisa errada, fica tranquilo que o diabo vai mandar alguém na continha para te ajudar a fazer aquela coisa errada. Pode ficar tranquilo. Amon queria fazer uma desgraça na família dele. Possuía sua própria irmã. É lógico que apareceu um conselheiro certinho para orientar ele como ele deveria fazer. Um conselheiro bom, mas usado pelo diabo. Fica tranquilo. Se você tem uma maldade no teu coração e quer fazer e não sabe como, o diabo vai mandar alguém. Mas se você tem boas intenções e quer fazer coisas boas, Deus vai enviar alguém para te orientar e aconselhar. Entendeu?
Vamos ver quem foi o abençoado que foi ajudar a Amon a cumprir aquele desígnio do inferno. Entendeu? Bem, Jonadab, um conselheiro do diabo, do mal. Jonadab era primo de Amon. Por quê? Porque ele era filho de Simeia. Simeia era irmão de Davi. Então os dois eram primos, né? Então, segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz de maus pensamentos em seu coração. Você pode ler lá em 2 Samuel 3,13. Então, o mal sempre atrai o mal. Entendeu? Por causa da compatibilidade. O bem com o mal é incompatível. O bem não atrai o mal, nem o mal o bem. São incompatíveis, mas o mal com o mal é um imã. Se a coisa é ruim, vai aparecer só gente ruim. Não tem jeito. Entendeu? Então o mal sempre atrai o mal. E esse homem, esse Jonadab, usado pelo diabo, induziu Amon a satisfazer a sua paixão, certo? De possuir a sua irmã, certo? Inventou um plano de mentira, entendeu? Que envolvia Davi e Tamar. Então, a vítima dessa situação, Tamar era a vítima dessa situação. Então, Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto do mau conselheiro, porque o cara ruim mesmo, às vezes você pode até nem ter má intenção, mas ele vai procurar te orientar para você resolver aquilo de uma forma errada. Então, muito cuidado com quem você busca conselho. O que esse Jonadab tinha que fazer? Ô, cara, tu é meu primo, cara, não faz isso não, ela é tua irmã. Poxa, vai entristecer o rei, tu vai acabar com a tua vida. Como é que tu vai deflorar a tua própria irmã, cara? Faz isso não, né? Não, tô fora. Ô, rapaz, vamos embora, vamos sair disso aí. Ele era para fazer isso. Tá entendendo? Ele era para fazer isso, mas o cara mau caráter, não tem jeito. Se liga, não vai pedir conselho mau caráter não, do tipo de Jonadab. Tá entendendo? Se ele fosse um homem de caráter, ele ia tirar o primo dele daquela situação que no final levou ele à morte e trouxe um problema para a família de Davi. Entendeu? Então, muito cuidado com quem você busca conselho. Se você é um jovem, busca conselho com outro jovem, cuidado, vê quem é esse jovem, vê o testemunho dele. Senão ele pode estar te levando para o inferno, para a perdição, te afastando de Deus. Tenha cuidado com quem você busca conselho, vê se a pessoa tem testemunho para te dar conselho. Conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria, mas tem que saber com quem você busca conselho. Fica buscando conselho com quem não tem nada para dar, não. Vai te levar para a perdição. Igual esse Jonadab aqui. Acabou com a vida da Tamar e com a vida de Amon. Porque é um mau conselho. Né? Quando uma pessoa tem caráter, gente, ele tira a pessoa daquela situação. Então, o Jonadab, ele caracteriza um tipo de pessoa que você deve ficar longe dela. Entendeu? Porque isso aí é a coisa pior que existe. Entendeu? Esse capítulo 13 aí, o que registra na vida aqui, nessa atitude de Jonadab com Amon, os dois tramaram, né? Registra primeiro o quê? O pecado de luxúria, de adultério e assassinato de Davi, que foi refletir futuramente na família. Entendeu? Deus falou, ó, tudo que você plantou aqui, que você fez com Urias, né? Aliás, tu fez com o soldado Urias, o soldado Urias, ele até idolatrava Davi, entendeu? Davi possuiu a mulher dele e mandou matar ele. Por isso que Davi não tinha moral com Joabe, entendeu? Que Joabe sabia das tramóias de Davi, entendeu? Aí depois, Deus falou, ó, tudo que você plantou, agora tu vai colher no futuro. E Davi colheu, ó, começou a colher aqui. Um irmão se apaixona pela irmã. Que coisa absurda, né? E depois que possuiu ela, nem para a cara dela queria olhar mais. Foi só um instrumento do diabo. Só para isso. Só Davi colhendo que estava plantando. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente planta. Tá? Bem,
Número 3 aqui, a parte final. O problema moral na família de Davi. Vamos agora. Você está vendo como é que família é uma coisa séria? Família é uma coisa séria, gente. Tem pessoa que quer constituir. Vejo aí criança casando aí, sem saber de nada, confiando no pai e na mãe. Qualquer coisa o pai segura, a mãe segura. Hoje esses jovens e adolescentes precisam muito de conselho. Entendeu? Por isso que a pessoa casa hoje, amanhã está separado. Entendeu? É assim que acontece. Não teve preparo para isso. Eu conheci um pastor que ele só fazia casamento se ele mesmo fizesse o aconselhamento. Ele tinha acho que 3 meses para aconselhar o casal, porque senão ele não fazia o casamento. Porque às vezes tu faz um casamento hoje, amanhã as pessoas não estão juntos mais. E a culpa é de quem fez. Por quê? Porque não orientou. Entendeu? Eu sei que a culpa é de quem fez em termo, né? E poderia ter orientado. Às vezes a gente faz o casamento de alguém e a gente não tem uma conversa com a pessoa, né? Não conversa, não quer saber. Tu quer casar por quê? Para quê? Né? Eu acho que o pastor que faz o casamento de alguém, ele tem o direito de conversar com quem vai casar, com o casal, e ter um diálogo, dar orientação. Isso aí seria muito necessário, entendeu? A gente casa alguém que não sabe nem por que está casando, entendeu? E aí traz os problemas futuros, entendeu? Aí ele vai plantar coisa ruim e vai colher coisa ruim. E as crianças vão crescendo nesse ambiente sem orientação. Então, as consequências da falta de domínio próprio, um problema moral na família de Davi. Bem, o capítulo aqui relata o adultério do rei Davi. Bem, o capítulo 12 registra o confronto de Natã com o pecado do rei. Natã era um profeta de coragem, porque normalmente quando os profetas botavam o dedo no nariz do rei, eles morriam, eram presos, eram açoitados, tinham que ter coragem, né? Levavam bofetada, eram desacreditados, então tinha que ter coragem para confrontar um rei. E o profeta tem que ter coragem mesmo, Deus no que dê, Deus entregou, entrega. Não engole não, mas tem que ser de Deus, que o que tem de falsa profecia aí, meu Deus do céu, é um horror, né? Mas tem os profetas que são usados por Deus, tem os verdadeiros. No tempo de Natã tinha muito falso profeta, né? Sempre teve, Israel sempre foi cheio de falso profeta, mas tinha os verdadeiros, né? Os homens que realmente eram usados, não podia ser covarde. Se você não seguisse a linha de pensamento como profeta, se você não seguisse a linha de pensamento dos falsos profetas, de entregar a falsa profecia para os reis e para o povo para enganar, você era discriminado e podia morrer, ser preso, entendeu? Você é açoitado. Mas Natã foi lá e botou o dedo lá na cara de Davi e falou: é isso, isso e isso. E Davi também era um homem de Deus, entendeu que ele estava errado e se arrependeu, pediu perdão. Deus falou: tudo bem, eu te perdoei, não vou te matar, mas tu vai colher o que plantou. O que Deus quis dizer? O que tu fez é digno de morte, mas eu não vou te matar não, vou te dar mais uma chance, porque você se arrependeu, pediu perdão, tudo bem, está perdoado, mas tu vai colher o que plantou. Perdão não impede a colheita não, o perdão é para você ficar em comunhão com Deus e entrar no céu, entendeu? Agora, não muda a colheita, o perdão. Você vai colher o que plantou. E a colheita não é mole, eu colho o que eu plantei. Às vezes eu reclamo, mas o que eu vou fazer? Eu plantei, vou ter que colher. Então, a gente planta muita coisa ruim. Então, chega a hora que tem que começar a plantar coisa boa para colher coisa boa. Entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente, ok? Bem, então Davi cometeu aquele adultério, matou o marido dela e ficou lá na dele, tudo bem. Mas Deus não levou 1 ano para Deus falar com ele. E ele quietinho. Acabou, Urias morreu, ninguém sabe por quê. Eu já estou aqui, já tenho filho com a Batseba, está tudo tranquilo, né? Mas Deus escolheu, né? Por quê? Porque para mim a maldade maior ali, né, foi que não houve
é que foi matar Urias, entendeu? Um assassinato. Um homem justo, amava Davi, amava a Deus, não quis nem fazer sexo com a mulher, porque o povo tava, os soldados estavam na guerra. Tanto vê a cabeça dele, né? Um homem justo. Então Deus puniu Davi por causa disso. Entendeu? Tudo que ele plantou, ele colheu. Tudo que aconteceu na casa dele. Então, incisivo o rei, né? Natã disse ao rei: Eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Foi o que Absalão fez. O filho dele fez isso. Entendeu? Então, assim não demorou muito para um dos seus filhos cobiçasse toda aquela luxúria, aquele adultério de Davi, né? Foi refletido depois na família. Certo? Por quê? Porque ele estava colhendo. Então, muito cuidado com o que a gente planta. Então, com as concubinas do próprio pai, o envergonhasse publicamente Israel. Absalão fez isso. Certo? Quis tomar o reinado do pai e ainda dormiu com as mulheres dele. Só para envergonhar Davi. Veja a raiva também que esse sujeito, filho de Davi, tinha dele. Absalão odiava Davi e era o filho que Davi mais amava. Entendeu? Eu não vejo Davi chorando por Amon igual chorou por Absalão. E Absalão queria matar ele, tomar o reinado dele, transou com as mulheres dele, as concubinas, e ele... Então, as coisas complicadas, né? Só quem... Não é qualquer um que entende. Número 2, o incesto e morte na família. Então, repetindo aqui, um outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho, o Amon, certo? Contra a própria irmã Tamar. Está lá em 2 Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meu irmão. Entendeu? Amon, com vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. Por quê? O Amon fez um incesto com a sua irmã, né? Um pecado terrível que ele cometeu, certo? Na época, depois da lei, isso era proibido, né? Então, o que Amon fez isso e ficou na dele. Davi não falou nada, deu uma reclamada, não puniu ele, não corrigiu, deixou para lá. Mas Amon, o irmão de Tamar, ali não gostou. E ele alimentou um ódio terrível no coração pelo irmão. Entendeu? E ele manipulou tudo para, no tempo certo, matar Amon. E 3 anos depois matou. Tanto ódio que ele tinha de Amon. Depois ele transferiu esse ódio para o pai, porque o pai não tomou nenhuma posição em relação a Amon de ter feito um incesto com a irmã. Entendeu? Vê como é que um abismo chama outro abismo? Está entendendo? Então, o relato de Amon e Tamar está repleto de quê? Sagacidade, sutileza, mentira, a fim de atrair a inocente. Eles armaram tudinho para atrair Tamar inocente. E daí ela caiu. Então, tudo muito doentio, pecaminoso, depois de ter deitado com a sua irmã, né? Humilhando ela, lógico, Amon desprezou ela completamente. Foi só usado pelo diabo para tirar a virgindade da irmã. Depois não queria nem mais olhar para a cara dela. Desprezou ela de forma completa. Então, é o diabo, lógico, né? Então, isso aí tudo é que veio. Então, quando Davi soube, né? Ele ficou irado, fez aquela cena toda, mas não tomou nenhuma atitude contra o filho. Tá entendendo? O que adianta? Falou bobagem, ficou irado, mas não tomou posição. Então não adianta, entendeu? É melhor ter ficado quieto. Então, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão, por causa disso, matou Amon. Certo? Criou um ódio terrível, eu já disse, e transferiu esse ódio para o pai, porque o pai não tomou nenhuma atitude. Entendeu? Então, mais tarde, ele cavou também a sua morte, né? Após desencadear uma rebelião contra o pai, né?
queria tomar o trono do pai, certo? O rei chorou amargamente a morte do filho Absalão, entendeu? Vê como é que o coração do ser humano é. Tu não entende por que ele amava Absalão e não estava nem aí para a mão. Davi devia ter mais de 20 filhos. É difícil administrar um rei ocupado, administrar esses filhos? É, certo? Mas ele arrumou várias mulheres, né? A cobiça, né? A luxúria é um problema sério. Bem, vamos aqui. A vigilância, proximidade e exemplo. Então, essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, o que a gente está falando, né? Da proximidade e do exemplo na família. Tá entendendo? O pai não pode viver longe dos filhos, cara. Quando uma coisa é de Deus, não tem outro jeito, né? As coisas funcionam, mas quando é negligência do pai, o resultado é esse. Ó. Cada filho faz o que quer. Entendeu? Então, já estava adulto, mas eles aprenderam com quem? Com Davi. Tá? Então, é muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, equilibrada com nossos cônjuges e filhos, parentes, pessoas próximas da nossa família. Então, o relacionamento tem que ser, conforme diz aqui, né, tem que ser um relacionamento equilibrado, entendeu? Sóbrio, relativo, com parente de uma maneira, com filho, com a esposa, mas tudo dentro do padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é superior a tudo isso. Se a gente se Davi obedecesse a Bíblia, quando você obedece a Bíblia, você tem Deus do teu lado. Quando você é o primeiro a desobedecer a Bíblia em relação ao casamento, você já botou Deus fora. Entendeu? Davi, quando ele pega uma mulher casada, faz um filho nela e manda matar o marido, o que a gente quer? Vai acontecer com um homem desse? Ele vai pagar o preço. Se arrependeu? Se arrependeu. Se arrependeu, Deus perdoa. Mas vai colher. Ao resultado. É triste um pai ver um filho fazer um incesto com a filha, com a outra filha dele. É triste ver um filho matar o outro filho. É triste ver um filho querer tomar o lugar dele. É triste ver um filho odiar o pai. Mas é o que aconteceu. Entendeu? Tinha necessidade disso? Não. Mas Deus falou, você vai colher o que plantou. Entendeu? Infelizmente, né, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece com os filhos dentro da sua casa. Um pai e uma mãe que por motivos de trabalho, ou seja o que for, não sabe o que acontece dentro da sua casa, está colhendo futuramente aquilo que está plantando no presente. Entendeu? Não saiba por boca dos outros, não. Veja com seus próprios olhos. Por isso que eu digo, se a gente não pode investir nos filhos, é melhor não ter. Porque depois vai colher. Entendeu? Então, criar filho é brincadeira? Lógico que não. Eu criei, nem eu já disse, né? Meus netos já estão tudo... Né? Eu tenho netinha pequenininha ainda, né? Tenho 2 netinhas de 5 e de 6 meses, certo? Mas eu tenho neto já com 18. Então, eu criei filhos, eu sei o que é isso. É fácil? Não. Criar filho no temor do Senhor é fácil? Não. Mas graças a Deus eu criei meus filhos no temor do Senhor. E hoje eles criam os filhos dele no temor do Senhor. Meus netos são crentes, certo? Eu batizei meu neto, o mais velho, ele é batizado com o Espírito Santo, certo? Cada um tem um jeito, mas está na presença do Senhor. Gosta de ir para a igreja, né? Meus netos, minhas netas já cantam, já faz coreografia, porque foi ensinada, certo? Agora, criar filho é fácil? Não, não é não, meu filho. Tem que ter dedicação e tempo. Quem não tem
visão de se dedicar a filho para criar ele no temor, muito cuidado, tá? Então, querido, a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Exemplo aqui, como pai, Davi nem pensar. Como rei, como guerreiro, Davi é nota 10, mas como chefe de família, olha, de 0 a 10 você vê o que você dava para Davi. Entendeu? Então, querido, a finalidade dessa lição foi essa. Entendeu? Na lição, essa finalidade aqui é importante, tá bom? Então, você precisa ver que Davi foi um grande guerreiro, mas um péssimo pai de família, e ele colheu, né? Então, querido, vamos tirar isso como exemplo. Ficar criticando Davi também não vai resolver muito, mas que ele deixou bons exemplos e maus exemplos, certo? Então, vamos ver se na nossa vida, na nossa criação, tem algum ponto falho, tá? Porque não é fácil a importância, uma família nada perfeita, mas era uma família de Deus que saiu fora dos caminhos, certo? Por quê? Porque não houve um exemplo. Olha, luta pela tua família. Não deixa a tua família se perder, não. Corrija seus filhos, converse com eles, seja próximo deles, invista nele, porque depois você vai se sentir feliz, tá bom? Um abraço e até a próxima lição. E não se esqueça, né, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, tá bom? E assista nossos anúncios, que o nosso canal é monetizado e vocês nos ajudam na monetização, tá bom? Não deixa de compartilhar aí com seus amigos e grupo, não. Um abração, tá? Tamo junto.